Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. É hora de ficar informado aqui na Canção Nova. São 9 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Nossos assuntos desta manhã. A gente vai falar de viagem. Você tem um sonho de ir para a Terra Santa? Pois é, olha que notícia boa. A Lourdinha Nunes vai mostrar que daqui a pouco que aumentou a procura por roteiros na Terra Santa. Bom, aqui no Brasil, uma notícia muito triste. A gente vai falar do confronto entre facções rivais no presídio de Altamira, no Pará, que deixaram 57 mortos. Outro assunto, a CNBB manifestou preocupação após a notícia da morte do líder indígena semana passada no estado do Amapá. E hoje é Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas. Fique informado também sobre a previsão do tempo para todo o Brasil. O Canção Nova Notícias está começando. No Pará, um confronto entre facções criminosas provocou uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira. A gente vai conversar com o repórter André Cunha, 57 mortos lá em Altamira, no Pará. André. Exato, Rodrigo. É o maior massacre da história do Brasil depois de o Carandiru. E a última notícia que a gente tem é que, numa decisão conjunta, o governo do estado e o governo federal decidiram transferir 46 presos, 10 deles irão para presídios federais, né, presos que estavam envolvidos no confronto de ontem. Então, 10 deles vão para presídios federais e os demais serão distribuídos em presídios do estado do Pará. Eu estou aqui agora com o doutor Fernando Gonçalves, ele é secretário-geral da Associação de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente sabe que um dado que a gente tem é que a capacidade do presídio era de 200 e lá tinham 311 presos. Esta é uma das razões para que esses confrontos aconteçam. Quais seriam as outras? Com certeza, e é importante dizer que desde o episódio de Pedrinhas, no Maranhão, nós vemos uma intensificação desse tipo de casos, o que é lamentável. Nós percebemos que hoje os presídios eles são divididos não pela possibilidade de ressocialização, periculosidade, questões individuais do preso, mas sim pela facção criminosa que ele pertence. Então, no momento que eles adentram esse sistema, eles acabam, de alguma maneira, aderindo a uma bandeira de facção criminosa e acabam tendo esse tipo de comportamento. Caso eles estejam juntos, existe um massacre. Isso precisa terminar. Nós, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, defendemos a qualidade das prisões e não a quantidade de prisões. Então, embora seja necessária a prisão, é importante que o gládio da lei, que a investigação criminal, que a polícia de inteligência ataque, consiga descobrir o chefe da quadrilha, aquele que realmente usa o crime como meio de vida. Esse deve ser preso desde o início do processo e não pode sair. Já os outros que têm possibilidade de ressocialização ou aqueles que eventualmente têm alguma chance de ressocialização, precisam sim ser preservados ou precisam ter um olhar mais humano. É isso que nós defendemos. Mais investimento na polícia de inteligência, na polícia de investigação criminal. Além da qualidade dos presídios e da própria manutenção, como o senhor disse, existem outros caminhos para a gente melhorar a questão carcerária no Brasil? Existe um trabalho a ser feito antes, durante e depois também? Eu acho que vem melhorando. Em que sentido? Por exemplo, a audiência de custódia foi instaurada em 2015. Isso foi uma tentativa também de gerar a descarcerização, que era um procedimento. Hoje o Brasil é o 4º país do mundo com maior número de presos absoluto. E nós vemos só o crime, principalmente o crime organizado, aumentar nas grandes cidades. Então, tentamos e estamos tentando sensibilizar a população e também os governantes, principalmente de São Paulo, a investir mais na polícia de inteligência. O exemplo da Lava Jato está aí, porque a articulação da facção ou das facções criminosas foi a partir da prisão e do encarceramento dos líderes. E nós entendemos que esse é o caminho. O caminho é selecionar melhor a questão da prisão, principalmente a prisão cautelar, a prisão antes do processo. Nós entendemos que isso vai desafogar imediatamente enfim, os presídios em geral. Okay. Muito obrigado, doutor.
Nós conversamos então com o Dr. Fernando Gonçalves, secretário-geral da Associação de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Rodrigo. Valeu, André. Essa semana marca a volta às aulas para muitos estudantes. Durante as férias, o governo estadual de São Paulo aproveitou para revitalizar alguns prédios públicos e, o melhor, promovendo a ressocialização de presos. Traço preciso para não errar. As mãos do Josemar dão vida ao nome da escola. Que eu já tinha um pouco de habilidade com esse tipo de pintura. Aí para mim vai ser muito útil na rua na hora que eu sair para me arrumar um emprego. A entrada está de cara nova. Paredes ganharam cores e o Jean novos conhecimentos. A gente adquiriu pigmentos diferentes, conheceu tinta, conheceu textura, conheceu como fazer as pinturas dos modos corretos. Esses são alguns dos mais de 3.000 reeducandos paulistas participantes do Escola Mais Bonita, programa para revitalizar instituições públicas. Resultado da parceria entre as Secretarias de Estado da Educação, Administração Penitenciária e Desenvolvimento Econômico. Que o sistema penitenciário ele trabalha com a prevenção terciária. O que significa isso? O indivíduo ele já está apenado, né, por força de uma decisão judicial, e a gente busca meios para reconstruir a personalidade desse indivíduo. Os presos do regime semiaberto fizeram curso de capacitação, 20 horas de teoria e 80 de prática. Neste mês, 103 escolas estaduais e municipais foram pintadas em 67 cidades paulistas. Os presos que vieram pintar a escola no presídio se comportaram muito bem, né? Eu acho que valeu a pena, é um projeto bastante bacana. Esse projeto acontece o ano todo. Durante o período de aula, a pintura é feita no final de semana para não atrapalhar a rotina escolar. Já nas férias, a força-tarefa é de segunda a sexta-feira. 2.100 escolas do estado serão atendidas até 2020. Os participantes do programa têm direito à redução de pena. A cada 12 horas, um dia a menos. Com esse projeto Escola Mais Bonita, a SAP conseguiu reunir educação e trabalho. E o preso ele se sente bem com isso, né? De uma certa forma, ele contribui para a sociedade, ele sabe disso. Prédios mais bonitos, feitos por quem tem nas mãos a oportunidade de recomeço. Espero que Deus abra muitas portas na minha vida e que eu vou mudar muito. O que eu espero para mim e para os demais companheiros que estão comigo trabalhando é o quê? Um futuro melhor para cada um deles, que são pais de família e que não possam cometer novos delitos. Isso aí, a gente espera um futuro melhor para essas pessoas e a gente viu aí esse belo exemplo, né? Porque já no presente eles estão podendo aprender uma profissão, mostrando ali a sua mudança na sociedade, preparando a escola para receber os alunos. Bom, hoje é Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas, data criada para conscientizar sobre a situação das vítimas do tráfico humano. É assunto que a gente confere a seguir e você fica aí com as imagens ao vivo daqui de São Paulo. A mínima hoje 14 graus, a máxima 27 graus. A gente volta já. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta. Hoje é Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas. A data foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2013. O objetivo é conscientizar sobre a situação das vítimas do tráfico humano, além de promover e proteger os direitos das pessoas que estão nessa situação. A Comissão Pastoral Especial para o Enfrentamento do Tráfico Humano da CNBB emitiu uma carta pastoral por ocasião desta data. No documento, a comissão reforça seu compromisso no enfrentamento à realidade do tráfico de pessoas e conclama a sociedade brasileira a empenhar-se em identificar as práticas de tráfico humano em suas várias formas e denunciá-las como caminho para a superação desta violação da dignidade humana. No Rio de Janeiro, das 7 às 8 da noite, o Cristo Redentor irá receber uma iluminação especial na cor azul para chamar atenção ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O tom escolhido simboliza a luta contra o tráfico humano através da campanha Coração Azul.
promovida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em todo o mundo. Bom, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, manifestou preocupação após a notícia da morte do líder da etnia Vajamp na quarta-feira passada no estado do Amapá. Por meio de nota assinada pela presidência da CNBB, os bispos brasileiros afirmaram estar acompanhando com atenção os desdobramentos da crise socioambiental que vem se agravando e atinge de modo fatal os povos da Amazônia, particularmente os indígenas. A CNBB reforça que, abre aspas, é grave a ameaça dos direitos dos povos indígenas assegurados na Constituição de 1988, fecha aspas. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil nesta terça-feira. Na região Nordeste, tempo instável, com predomínio de chuva entre o recôncavo baiano e o leste de Pernambuco. Sol e chuva passageira no sul da Bahia, no litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Tempo aberto e muito calor na maior parte da região norte. Chove à tarde no norte do Amapá, Pará e Roraima. O avanço de uma frente fria causa chuva a qualquer momento no centro-norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Vale do Itajaí e no leste do Paraná, o dia começou com névoa e chove rápido durante a tarde. No sudeste, o avanço de uma frente fria pelo oceano aumenta a nebulosidade no leste de São Paulo e pode chuviscar durante a noite na capital. No Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, predomínio de sol. No centro-oeste, a umidade relativa do ar continua baixa nas horas mais quentes do dia, chegando a 20% no sudeste do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. A gente segue agora para o intervalo, daqui a pouco a gente mostra que tem aumentado o número de turistas e peregrinos na Terra Santa. Estamos de volta, agora 9 horas e 38 minutos. Vamos às principais manchetes de jornais estrangeiros. O The Washington Post estampa violação de dados da Capital One, uma importante administradora de cartões de crédito. O FBI afirma que a violação de dados compromete milhões de pedidos de cartão de crédito. O jornal The Telegraph diz que a libra esterlina fechou em queda ontem, o que pode ser resultado do impasse do Brexit e aumenta os riscos de um não acordo em 31 de outubro. O jornal El País dá destaque à denúncia da ONU sobre o aumento de vítimas civis por atentados no Afeganistão. Segundo o jornal, operações aéreas de tropas internacionais e afegãs causaram 363 mortes, 89 delas de menores. É o dobro das vítimas de 2018. Bom, diante do difícil momento que o mundo vive, o Papa Emérito Bento XVI enviou esta semana uma mensagem de esperança. No texto de agradecimento pelos 10 anos de sua visita à cidade Romano Canavese, no norte da Itália, Bento XVI exorta a mobilizar todas as energias positivas para dar segurança e esperança neste difícil momento do contexto social e cultural. A mensagem do Papa Emérito ocorre poucos dias depois da notícia de sua saída do mosteiro dentro do Vaticano para um passeio em Castel Gandolfo na semana passada. Bom, e na Terra Santa teve um aumento no número de visitantes. São turistas e peregrinos de diferentes religiões. Além de conhecer os lugares santos, muitas pessoas têm incluído em seu roteiro momentos de contato com a vida local. O número de pessoas que visitam a Terra Santa continua crescendo. São turistas e peregrinos de diferentes religiões. E juntamente com a visita aos lugares santos, mesmo em peregrinação, cada vez mais é escolhido incluir momentos de contato com a população local, visitas a organizações de caridade.
Este grupo de 300 peregrinos vindos de Bérgamo, uma das mais generosas dioceses italianas de peregrinos, conheceu a comunidade Éfita, que em Belém se dedica ao cuidado de crianças com deficiência auditiva, e assistiu ao espetáculo de encerramento de um acampamento de verão para crianças árabes em Jerusalém. Um espetáculo dedicado aos 800 anos do encontro entre São Francisco e o Sultão. Nos foi passada uma mensagem de grande intensidade, um encontro que não é simples, mas que, com cuidado e, acima de tudo, confiança, queremos prosseguir na Terra Santa. Os peregrinos chegam de todos os continentes. Padre Manuel vem do Brasil e, como responsável pela Pastoral do Turismo da CNBB, trabalha também em projetos de peregrinação nos lugares santos. Ele explica que fazer uma peregrinação à Terra Santa é uma experiência especial na vida de todos. E se lançar no coração de Deus... Vir aqui é verdadeiramente uma experiência única. E desejo que deste lugar santo, o amor, a ternura, a misericórdia desse Deus que nos ama sem limites, possa chegar à vida de todos. Desse Deus que nos ama sem limite. O aumento no fluxo de peregrinos registrado nos últimos anos também é percebido através dos últimos dados publicados pelo Ministério do Turismo de Israel, segundo o qual, apenas em junho de 2019, foram registrados 365 mil turistas em trânsito em Israel, um crescimento de 17% em relação ao mesmo mês no ano passado. 2018 foi um ano recorde para Israel, com mais de 4 milhões de turistas. Pode ser visto a olho nu os lugares santos cada vez mais lotados, com numerosos grupos de peregrinos guiados ao encontro com esta terra e, em particular, com os lugares da vida de Jesus. É uma experiência essa de ser guia absolutamente interessante, porque para ensinar deve-se aprender. A riqueza é tal que, às vezes, os peregrinos ficam surpresos e cada um leva uma experiência particular para casa. Sempre segundo os dados do Ministério do Turismo, mais da metade dos que chegam à Terra Santa tem menos de 44 anos. Quanto à afiliação religiosa, é bem variada, mas é certo que mais da metade trata-se de peregrinos cristãos. Eu vivi muitos anos na Argentina. Meu sonho desde quando eu estava lá, como eu convivi com tantas religiões, também na Argentina, muitos judeus e muitos muçulmanos, era vir a Israel e conhecer esta realidade. Foi uma coisa realmente emocionante. Hoje eu estava dizendo a um amigo que um lugar assim, onde se encontram tantas religiões juntas, nunca tinha me acontecido. Tá aí, boas notícias da Terra Santa com a Lurdinha Nunes. Assim a gente encerra esta edição do Canção Nova Notícias. Outras informações no Canção Nova Notícias às 6:45 da noite. Continue com a Canção Nova. Você assiste agora o programa Manhã Viva com a Patrícia Mendes. Até amanhã. Bom dia, Patrícia.